A Coreia do Norte, oficialmente conhecida como República Popular Democrática da Coreia, é um país envolto em mistério e isolamento. Localizado no leste asiático, seu sistema político e estilo de vida são amplamente desconhecidos pela maior parte do Ocidente. Desde o armistício que encerrou a Guerra da Coreia em 1953, o país optou por um regime de isolamento extremo, restringindo o contato de seus cidadãos com o mundo exterior. Sob a liderança de figuras marcadas por autoritarismo e paranoia, a Coreia do Norte mantém um controle rigoroso sobre as informações que chegam e saem de suas fronteiras. Devido a esse nível de reclusão, muito do que sabemos sobre o funcionamento interno do país vem de relatos de desertores e espiões, além de informações cuidadosamente filtradas pelo governo local. Essa combinação de segredo e propaganda faz da Coreia do Norte um dos países mais peculiares e enigmáticos do mundo. Para entender melhor essa nação única, reunimos uma lista com as curiosidades mais impressionantes e estranhas que só podem ser encontradas na Coreia do Norte. A proibição de chamadas telefônicas internacionais. Na Coreia do Norte, fazer chamadas telefônicas internacionais é estritamente proibido. O governo exerce um controle rigoroso sobre as telecomunicações, especialmente em relação a países que considera inimigos. Embora exista um serviço de telefonia móvel relativamente popular, com mais de 3 milhões de assinantes, ele é limitado a chamadas locais, enquanto as internacionais são terminantemente vetadas. Caso cidadãos comuns sejam flagrados usando celulares para contatar familiares ou amigos que fugiram para outros países, podem enfrentar punições severas, incluindo detenção em campos de prisioneiros políticos. Mesmo diante desse risco, muitos norte-coreanos desafiam essas restrições. Graças à economia privada informal em expansão, comerciantes contrabandeiam uma variedade de bens do exterior, especialmente da vizinha China. Isso inclui celulares e cartões SIM chineses, que permitem aos habitantes próximos à fronteira acessar redes móveis chinesas e se comunicar com o exterior. Para evitar serem detectados, essas pessoas adotam medidas cautelosas, mantêm conversas curtas, utilizam pseudonimos e fazem ligações em áreas remotas, como montanhas, onde é mais difícil para os agentes de segurança rastrearem os sinais. Relatórios apontam que o governo norte-coreano utiliza o controle das comunicações como uma ferramenta poderosa para silenciar seu povo. Ao restringir chamadas internacionais e limitar o acesso à tecnologia, eles dificultam a disseminação de informações sobre as severas violações de direitos humanos no país, perpetuando o isolamento e o segredo que cercam a nação. A proibição de jeans e roupas ocidentais. A Coreia do Norte é amplamente conhecida por suas severas restrições à vida de seus cidadãos, e isso se estende até as roupas que podem usar. Curiosamente, os jeans azuis estão proibidos no país, uma medida que pode parecer exagerada à primeira vista. Mas essa proibição tem tudo a ver com a visão de Kim Jong-un sobre a influência dos Estados Unidos. Para ele, os jeans azuis simbolizam a cultura ocidental e o capitalismo, representando uma ameaça à ideologia norte-coreana e ao modo de vida do país. Por isso, o governo decidiu tornar o uso dessas roupas ilegais. O jornal oficial do governo, Rodong Sinmun, chegou a publicar um artigo preocupando-se com o crescente número de jovens norte-coreanos adotando as tendências da moda ocidental. O artigo exortou a população a evitar os sinais de um estilo de vida capitalista e a preservar a cultura tradicional. No entanto, não são apenas os jeans azuis que estão fora de questão. Camisetas, saias e ternos de estilo ocidental também são proibidos. Em vez disso, o governo exige que os cidadãos vistam roupas tradicionais, como o hanbok, o traje típico coreano. Se alguém for flagrado vestindo jeans ou qualquer outro item de vestuário ocidental, a situação é tratada com extrema seriedade. O infrator deve esperar na beira da estrada até que uma patrulha juvenil conclua uma inspeção da área para identificar outros violadores. Após a inspeção, todos os infratores são levados ao escritório da Liga Juvenil, onde devem escrever uma confissão formal sobre sua ofensa de moda. Eles só poderão retornar para casa quando um amigo ou familiar lhes fornecer uma vestimenta mais apropriada. É como uma verdadeira operação policial de moda, com todos os detalhes meticulosamente controlados. Portanto, da próxima vez que você estiver arrumando seu guarda-roupa, lembre-se de que o que pode ser considerado um estilo comum em seu país pode ser considerado um crime em outro lugar do mundo. Restrições nas ondas de rádio e televisão. Na Coreia do Norte, o acesso à mídia é severamente controlado, e as opções de entretenimento ou informação são extremamente limitadas. Esqueça os serviços de streaming populares como Netflix ou HBO, pois o país proibiu o uso de televisão por satélite, restringindo seus cidadãos a apenas 4 canais estatais. Esses canais incluem a TV Central, que transmite notícias políticas e informações do governo,
o canal Mansuda, focado em notícias internacionais, o canal de esportes, que oferece algumas coberturas esportivas, e o canal de linha a cabo, com programação ao vivo. Essas transmissões geralmente acontecem durante o dia e até o horário nobre, mas as opções são bem limitadas. Até a década de 1990, a situação era ainda mais rígida, com apenas um canal disponível durante a semana e 2 nos finais de semana. No país, assistir à televisão ocidental ou consumir conteúdo de fora pode resultar em sérias punições, incluindo o envio de indivíduos para campos de trabalho. A mídia norte-coreana segue um formato rígido e altamente censurado, com reportagens que muitas vezes glorificam a vida dos trabalhadores e soldados leais ao regime, enquanto os Estados Unidos são retratados como agressores imperialistas e os sul-coreanos como fantoches. A adoração aos ex-líderes Kim Il-sung e Kim Jong-il também ocupa um papel central na programação. As notícias e programas norte-coreanos seguem um padrão previsível, frequentemente começando com elogios a Kim Jong, destacando o respeito de outras nações pelo líder. Eventualmente, a narrativa muda para críticas aos Estados Unidos, refletindo a propaganda estatal. Além de controlar o conteúdo exibido, o governo também promove práticas específicas, como a recomendação de 2 refeições diárias. Embora o governo negue que isso se deva à escassez de alimentos, a justificativa oficial é que essa prática visa melhorar a saúde e nutrição da população. Assim, a mídia e as políticas de alimentação na Coreia do Norte não são apenas ferramentas de controle, mas também um reflexo do regime altamente centralizado e isolado. A supressão do K-pop. K-pop, abreviação de Korean Pop, música popular coreana, é um gênero musical globalmente popular que nasceu na Coreia do Sul. Nos últimos anos, o K-pop alcançou uma enorme base de fãs em várias partes do mundo, mas na Coreia do Norte, esse fenômeno cultural é absolutamente reprovado e até perseguido pelo regime de Kim Jong. Desde que Kim Jong assumiu o poder, ele tem criticado severamente o entretenimento sul-coreano, incluindo K-pop e dramas de TV, que ele acredita terem uma influência corruptora sobre a juventude e a população norte-coreana. Em resposta a isso, o governo intensificou as punições para quem se envolver com o K-pop dentro das fronteiras norte-coreanas. Ouvir K-pop é considerado um crime grave, passível de punição com até 15 anos de prisão. Mais alarmante ainda é a legislação promulgada em dezembro de 2020, que tornou o contrabando de entretenimento sul-coreano, incluindo K-pop, um crime capital. De acordo com relatos perturbadores, pelo menos 7 pessoas foram publicamente executadas na última década na Coreia do Norte por distribuir vídeos de K-pop. Essas execuções ocorreram principalmente entre 2012 e 2014, na cidade de Yesan, e, com exceção de uma, todas foram assistidas por cidadãos forçados a presenciar essas cenas brutais. As autoridades rotularam as vítimas como males sociais, um termo usado para justificar a brutalidade da execução pública. Tais medidas representam a extrema repressão do regime norte-coreano à cultura sul-coreana e, especialmente, à música K-pop, que é vista como uma ameaça à ideologia e ao controle estatal. Ao tornar o consumo e o contrabando do K-pop crimes tão graves, o governo norte-coreano busca eliminar qualquer influência externa que possa corromper a lealdade de seu povo e desestabilizar o regime. A falsa vila na fronteira. Além das diversas estratégias de propaganda, a Coreia do Norte mantém uma falsa vila localizada na zona desmilitarizada, a estreita faixa de terra que separa a Coreia do Norte da Coreia do Sul. Após a Guerra da Coreia nos anos 1950, foi acordado que ambas as nações criariam uma zona tampão de 4 km de largura e 250 km de comprimento, conhecida como a Zona Desmilitarizada, DMZ. Como parte desse acordo, todas as vilas dentro dessa área deveriam ser desmanteladas, exceto uma de cada lado. A Coreia do Sul escolheu preservar a vila de Daejeon-dong, também conhecida como a Vila da Liberdade, enquanto a Coreia do Norte construiu uma nova vila chamada Kijeong-dong, que ficou famosa como a Vila da Paz. O regime norte-coreano, na época, alegou que Kijeong-dong era uma comunidade próspera, equipada com várias comodidades, como escolas, um jardim de infância, uma creche, um hospital e até mais de 200 residentes. A imagem criada para o exterior era a de uma cidade vibrante, cheia de vida, onde as pessoas viviam suas rotinas diárias. No entanto, a realidade por trás dessa Vila da Paz é muito diferente e muito mais sinistra. Na verdade, a cidade não tem residentes permanentes, ela é apenas uma fachada cuidadosamente projetada para fins de propaganda. O que deveria parecer uma vila movimentada é, na verdade, desprovida de habitantes humanos, sendo mantida apenas por um pequeno número de zeladores que ocasionalmente limpam as ruas. Os prédios residenciais, em muitos casos, são suspeitos de serem simples fachadas, sem pisos ou paredes internas.
Apesar disso, a vila é mantida bem iluminada à noite, para criar a ilusão de que é um lugar habitado. Observadores da Coreia do Sul confirmaram que ninguém realmente vive lá, tornando evidente que Kijong-dong é um mero truque para enganar tanto os cidadãos norte-coreanos quanto o mundo exterior. A Coreia do Norte usa a falsa vila como uma ferramenta para tentar atrair sul-coreanos a desertar para o norte, seduzidos pela ideia de um lugar próspero e pacífico. Curiosamente, a existência dessa vila teve efeitos colaterais que beiraram o cômico. No passado, alto-falantes posicionados na vila transmitiam propaganda norte-coreana, incluindo canções patrióticas e mensagens contra outros países. Em resposta, a Coreia do Sul passou a tocar músicas de K-pop em seus próprios alto-falantes, como uma forma de ironizar a situação e tornar a propaganda mais divertida e até provocativa. A Vila da Paz é, portanto, um exemplo claro da manipulação de imagens e realidades, um símbolo de como a Coreia do Norte utiliza a ilusão para fortalecer sua narrativa e influenciar os outros. Os penteados controlados. Na Coreia do Norte, até os penteados são rigorosamente regulamentados, com o governo mantendo uma lista de cortes de cabelo oficialmente aprovados tanto para homens quanto para mulheres. Essa medida faz parte do controle estrito sobre todos os aspectos da vida cotidiana, incluindo a aparência das pessoas. Se um cidadão for flagrado com um penteado que desvia das opções autorizadas pelo Estado, ele pode ser punido. Para os homens, penteados como pontas ou o uso de gel para o cabelo são estritamente proibidos. Da mesma forma, as mulheres não podem adotar cortes em camadas ou o clássico corte bob. Salões de cabeleireiro em todo o país exibem cartazes com guias ilustrados que mostram os únicos estilos aceitos pelas autoridades. Para as mulheres, sob o regime de Kim Jong, existem 15 estilos de penteados aprovados, e essas opções variam de acordo com o estado civil da pessoa. Mulheres casadas, por exemplo, são obrigadas a manter os cabelos curtos, enquanto as mulheres solteiras podem usar cabelos mais longos, normalmente estilizados com cachos na parte inferior. Já para os homens, a situação não é muito diferente, também há 15 cortes aprovados. Além disso, os homens são proibidos de deixar o cabelo crescer mais do que 5 centímetros, embora os homens mais velhos possam ter uma permissão maior, podendo chegar até 7 centímetros. Curiosamente, Kim Jong parece ter uma exceção para si mesmo. Ele manteve seu próprio penteado fora dessas restrições para garantir sua singularidade. No entanto, em 2015, surgiram relatos de que ele havia ordenado que os homens imitassem seu estilo característico de cabelo. Aqueles que desobedecessem essa diretriz poderiam ser forçados a cortar o cabelo pela polícia, especialmente nas universidades, que foram orientadas a vigiar atentamente qualquer penteado considerado associado ao capitalismo. As mulheres, embora não tenham sido obrigadas a adotar o corte de cabelo de Kim Jong, receberam a recomendação de imitar o estilo de sua esposa, Ri Sol-ju, especialmente se optassem por um corte bob. A imposição dessas regras reflete a obsessão do regime com o controle da aparência externa e o desejo de uniformidade dentro da sociedade norte-coreana. Liberdade religiosa na Coreia do Norte. A liberdade religiosa na Coreia do Norte é uma das mais opressivas do mundo. Embora a Constituição do país afirme garantir a liberdade de religião, essa promessa é completamente ignorada na prática, transformando a Coreia do Norte em um estado efetivamente ateu. Os cristãos e outros crentes religiosos enfrentam uma perseguição implacável, que é mais severa do que a de qualquer outra minoria religiosa globalmente. A simples prática de adoração, oração, congregação ou a posse de textos sagrados, como a Bíblia, pode levar a punições extremamente duras, incluindo tortura e prisão. Mesmo que existam algumas igrejas em Pyongyang, como uma igreja protestante, uma igreja católica e uma igreja ortodoxa russa, elas são apenas fachadas controladas pelo governo, sem liberdade real para a prática religiosa. A verdadeira natureza da religião na Coreia do Norte está ligada à exigência de lealdade absoluta a Kim Jong-un. A Constituição norte-coreana foi intencionalmente redigida para restringir a liberdade religiosa e evitar que qualquer ideologia religiosa ameaçasse o poder político do regime. De acordo com organizações não governamentais e testemunhos de desertores, cerca de 70 mil cristãos e outros crentes religiosos foram presos em campos de trabalho forçado. O governo incentiva ativamente os cidadãos a denunciar qualquer atividade religiosa não autorizada ou posse de materiais religiosos. Esse clima de vigilância e repressão fez com que muitos cristãos ocultassem suas práticas religiosas de familiares, amigos e colegas de trabalho, temendo que pudessem ser denunciados às autoridades. Um exemplo horrível dessa repressão foi registrado em 2009, quando uma família inteira foi presa simplesmente por suas práticas religiosas e por possuírem uma Bíblia. A família, incluindo uma criança de 2 anos, foi condenada à prisão perpétua em um campo de concentração.
Aqueles que conseguiram escapar desses campos relataram as condições desumanas que enfrentaram, incluindo desnutrição extrema, abuso verbal e físico, alimentação forçada com comida contaminada e até execuções. Esses relatos são uma janela sombria para a brutalidade da repressão religiosa na Coreia do Norte, onde a crença religiosa é considerada uma ameaça direta ao controle absoluto do regime. Agora é a vez de vocês assinantes opinarem. Esta imagem mostra duas mulheres em um banheiro público, de pé e urinando de uma maneira incomum, com os rostos voltados para longe da câmera. Quem você acha que são essas mulheres e qual poderia ser a razão por trás dessa abordagem não convencional para fazer xixi? Você conhece outras diferenças entre os modos de vida diários dos norte-coreanos e a vida que você vive? Compartilhe suas ideias na seção de comentários. Emprego sob controle do Estado. Na Coreia do Norte, o conceito de taxa de emprego é muitas vezes distorcido pelo governo, que afirma que a taxa de emprego no país é de 100%. Isso ocorre porque a Constituição do país garante a todos os cidadãos o direito e o dever de trabalhar. De acordo com o regime, os indivíduos devem escolher suas ocupações com base em suas preferências e habilidades, e lhes são prometidos empregos estáveis e condições de trabalho satisfatórias. No entanto, essa afirmação não reflete a realidade vivida pela população norte-coreana. O processo de procura de emprego no país é muito diferente do que acontece em outros lugares do mundo, pois a liberdade de escolha de uma profissão ou trabalho é inexistente. Em vez de escolherem onde querem trabalhar, os cidadãos da Coreia do Norte têm seus empregos atribuídos pelo Estado. Esse sistema rígido de controle de trabalho significa que as preferências pessoais de ocupação são praticamente irrelevantes. Por exemplo, os graduados do ensino médio são obrigados a preencher um formulário, que é enviado ao departamento responsável. Este departamento então analisa os documentos e decide para qual tipo de trabalho o graduado será designado, de acordo com a escola em que se formou. Se alguém se formou em uma escola agrícola, será mandado para uma fazenda; se formou em uma escola técnica, será enviado para trabalhar em uma fábrica. Já os graduados de escolas secundárias gerais podem ser enviados para qualquer tipo de trabalho, sem considerar suas especializações. Mesmo os graduados universitários, apesar de sua formação, muitas vezes não têm a liberdade de escolher onde irão trabalhar. Eles podem ser convocados para uma entrevista com um funcionário do partido, mas ainda assim o trabalho será atribuído sem considerar suas preferências. A atribuição de trabalho é, na verdade, mais baseada na casta social da pessoa e nas suas inclinações políticas, do que em suas habilidades ou qualificações. Uma vez que um trabalho é atribuído, é extremamente difícil para o indivíduo mudar de posição livremente. A mobilidade de emprego é quase inexistente, e a maioria dos norte-coreanos acaba permanecendo em seus empregos até se aposentarem. Esse sistema reflete um controle absoluto sobre a vida profissional da população, em linha com o controle do Estado sobre quase todos os aspectos da sociedade na Coreia do Norte. Até a próxima!